O programa Conversa de Domingo está de volta. Hoje recebe aqui o jornalista e escritor Ricardo Pieretti Câmara, doutor em Humanidades pela Universidade Autônoma de Barcelona e também é o autor de um documentário sobre os causos poéticos do Pantanal. Ricardo, eu perguntava para você antes, no bloco anterior, se você de tanto conviver com esses contadores de causos, você chegou a acreditar em algum deles? Falou, bom, essa é a realidade. Sem dúvida, eu sou filho dessa cultura, Carlos, e isso é muito interessante porque vários causos ali eu acreditava, já tinha presenciado coisas, porque, por exemplo, quando eu defendia a tese, alguns especialistas diziam, não, isso tudo, como você fazia, essa mesma pergunta que você fez foi feita na minha banca, e falou, como você separava o que era verdade e o que era mentira? Eu falava, eu não tinha esse interesse em separar, até porque o que a gente acredita lá, vocês não acreditam aqui. Por exemplo, toda a parte de benzeção, por exemplo, aquelas pessoas que vêm para benzer fazenda de cobra e tudo isso, que afastam todas as cobras, eu acredito. Né? Os remédios que eles utilizam, eu acredito. Tem um detalhe, você, como disse, faz parte desse meio Faço também, parte, né? eu não quis olhar exatamente de fora para fazer essa pesquisa. Né? Então eu saí do foco da verdade ou mentira de cada causa e me centrei na narrativa para análise. Né? Por exemplo, eu só concluindo, a questão das cobras que engolem animais, eles têm uma longa mitologia em cima disso, e a gente sabe o que acontece. Mas isso eu também acredito, né? A gente está animais ou pessoas, essas jiboia, né? Se eu não me engano, sucuri, né? Sucuri. Que engole um boi e uma vaca. Assim, agora tem alguma coisa assim, por exemplo, essas histórias que você contou de onça, né, do seu perigoso. Agora, a assombração, essas coisas assim, tem muito isso nessas rodas de tereré e de mate, né? Tem muito isso. E aí, o pessoal fica assustado, conto isso para assustar o peão mais novo que está chegando, uma das características do caos é que o contador sempre é um vencedor. Né? Então, ele teve que enfrentar algum medo, e a partir, porque o medo é a força matriz de todos os causos. Todos os causos começam porque foi superado algum medo. Então o contador, ele sempre superou. Se não superou, ele conta de outra pessoa. Dele não. Então Mas tem que ter um final feliz. Final vencedor. Vencedor. Feliz para ele. Né? Pra ele. Então, por exemplo, essa parte da mitologia pantaneira é uma coisa muito interessante, porque nós encontramos a grande maioria dos mitos. Eu posso te dizer que no meu trabalho não encontramos nenhum mito feminino, por exemplo, como acontece na Amazônia, que tem a mãe da água, a mãe do fogo, a Iara, a Matinta Pereira, vários mitos que trazem essa... A figura feminina. A figura feminina. Aqui não, aqui são todos masculinos, o pai do mato, o minhocão, o mãozão, porque há um embate entre o contador, no caso, né, e a assombração, e ele não pode bater em mulher. Isso é muito feio. Você estava falando, agora me veio na memória uma novela, na época era da TV Manchete, Pantanal, que tinha mais ou menos uma história ali, que podia ser até um caos, né, que era a Juma, que era a mulher que virava onça, né? Isso. Você já ouviu essas histórias também, de gente que vira bicho, lobisomem, essas coisas tinham por lá ou não? Tem um contador, seu Silvério de Miranda, que inclusive ele não acredita em nada assim, sobrenatural, e ele falava que esse mãozão, que é uma história muito tradicional aí do Paraguai, do Pantanal da Inhacolândia, e ele falava, eu não acredito nesse mãozão. Isso para mim é algum índio velho que virou onça no final da vida. Sabe? Então isso está assim, inculcado mesmo dentro da cultura e eles acreditam. Ele estava falando isso para dizer que não acreditava em mãozão, mas acreditava nisso. Você acha que o contador de história, o caos, ele pode ser considerado um gênero poético e o contador ele pode ser considerado um artista popular? Sem dúvida. A defesa que eu faço nesse trabalho é exatamente essa, que o caos é um gênero, faz parte de uma poética. Né? A gente não vai dizer literatura oral, porque isso é um termo que eu acredito superado, porque a literatura tem para começar, escrito, tem que ser escrito. E o caos, a característica do caos é justamente essa, que ele permanece na oralidade. É um conto, é uma narrativa breve, porque tem que ser breve, porque eles contam ou depois do almoço, ou enquanto o gado está pastando, ou antes de dormir, não é uma narrativa, não pode ser longa. Até para prender a atenção também do povo que está até para prender a atenção, né? E
e essas histórias que permanecem na oralidade e que trazem sempre coisas da região, elas são consideradas um gênero que é o causo. E o contador de causos, ele acaba sendo um artista mesmo, né? Porque ele interpreta, né? Tem toda aquela coisa de fazer um trabalho, uma performance, gesticulação, de gesto, tudo isso é muito importante no causo. Né? Ele cria um cenário imaginário, ele cria uma situação. E não dá para contrariar, né, Ricardo? Não pode. Não pode contrariar, até porque sempre tem a personagem feminina ao lado dele, seja a esposa ou quem quer que seja, para confirmar que aquilo é verdade. Seu Perigoso, esse matador de onça, parece que foi isso. A mulher dele sempre estava ao lado, né? Confirmava as histórias. Isso. Quando ela morreu, ele parou de contar causos? Não, ele ficou os 3 meses de luto, ele não contava causa. E depois ele voltou a contar muito timidamente e a vez que estivemos lá, às vezes que estivemos lá depois que a dona Cida havia falecido, a neta dela ficou no lugar para confirmar o que era verdade. A testemunha, a netinha virou testemunha. Virou testemunha do Ô, Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Esses causos, esses relatos orais que retratam o mundo real e imaginário, quando eles são contados por pantaneiros, eles também estão ligados à dinâmica das águas? Também, sempre, nós não fizemos essa divisão, né, mas nós conseguimos localizar muito um caso que foi, que aconteceu durante o período das águas ou durante o período da seca. Né, então, isso é fundamental na vida do pantaneiro. Então, por exemplo, o minhocão, que é um caso mais comum nos pantanais do Mato Grosso, por exemplo, é uma lenda, um mito das águas. Né? Vem das águas profundas e tudo isso e vive nas águas. Então, ele sempre se manifesta nesse período das cheias. Esse minhocão, você tem como retratar um pouquinho, encurtar para a gente esse caso aí do minhocão? O que é especificamente? O minhocão é um ser que mora nas águas e que levam as pessoas. Geralmente os mitos pantaneiros, eles sempre vão punir alguém que faça alguma coisa contra a natureza. E esse alguma coisa pode ser um grito, pode ser um barulho, pode ser alguma coisa que vai tirar o equilíbrio do lugar. Então o minhocão leva essas pessoas. Nós encontramos aqui no Pantanal da Ecolândia 2 casos de crianças que foram desaparecidas e que atribuíram o desaparecimento ao minhocão. E você acha que esses causos, do jeito que eles são retratados aí, como você falou, quando alguém faz algum mal para a natureza, isso aí faz as outras pessoas refletirem? Você acha que tem alguma influência no comportamento das pessoas? Tipo, eu não vou maltratar a natureza, senão o minhocão está por aí e vai desaparecer comigo. Certamente, não seria nem o minhocão das águas, mas, por exemplo, um grande medo dos pantaneiros é se perderem, e esse é um castigo. Então, o pai da mata, por exemplo, se você grita, ele vai fazer um barulho, e se você responde, você vai ficar desnorteado. Vai se perder mesmo sendo um caminho que você passe todos os dias. Né? Então, é a punição por ter desequilibrado aquela harmonia do momento, ali dentro da mata. Né? Então, eles já não fazem pelo medo de depois se perder e de acontecer alguma coisa. Tá, ok. Você ficou 4 anos fazendo esse trabalho de pesquisa. Depois do intervalo eu vou querer saber como é que foi essa tua convivência com eles. E já se prepara para você encerrar contando um belo caos que te marcou aí durante esse trabalho. Tá certo. Conversa de domingo volta em instantes. Até já.